Por que será que você ainda volta para o mesmo erro? Por que será que você ainda vive a mesma tentação? E aqui eu não estou falando só de imoralidade sexual, pode ser apostas, vício em redes sociais, em relacionamento tóxico, em voltar para uma vida dupla, em fazer aquilo que você sabe que não tem a ver com o seu chamado. Você já deve ter percebido que muitas pessoas não destroem as suas vidas de um dia para o outro. São pequenas concessões que ela faz ao passar dos dias, que quando ela olha para trás ela fala: aonde eu consegui chegar? Mas fica tranquilo ou tranquila que se você tem algo que você vive repetindo, nesse vídeo tudo pode mudar. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Café com Sabedoria. Meu nome é Gustavo Silva e eu já quero te convidar a pegar o seu café e também a sua sabedoria bíblica para que nós juntos possamos estudar as profundezas da sabedoria. Esse quadro nasceu no meu coração quando Deus colocou um desejo em ensinar essa geração tudo aquilo que Ele já me ensinou, juntando duas coisas que eu amo: café e a sabedoria divina. Então, enquanto eu preparo o meu café aqui, nós vamos conversando sobre a sabedoria. Se é a sua primeira vez, seja muito bem-vindo. Se você já é um aluno nosso, não deixe de pegar, de fato, o seu café, a sua Bíblia, porque você já é de casa, então você já sabe como funciona. E você que está chegando agora, faça o mesmo, para que você possa viver a mesma experiência. Vamos juntos? Olha que interessante. Quando a gente fala de repetir os mesmos erros, Provérbios capítulo 5, que é o que nós estamos estudando em cada um desses episódios, fala algumas coisas muito importantes. Eu quero pontuar com você cada um dos pontos que eu entendi de Provérbios capítulo 5. A primeira coisa que eu quero que você anote, que você entenda, é que tudo que te desvia do seu propósito, tudo que tira você do plano original de Deus, no começo parece incrível. No começo parece mel, mas o final é amargo. O final não é o que você queria. No começo parece o seu sonho. No final parece o que você menos quis. Olha que interessante, eu assisti recentemente o filme da A Odisseia. Você deve ter assistido a Odisseia, é um filme muito bom. Eu acho que em 2026 eu não assisti nenhum filme nem comparado a ele. Tem muitos ensinamentos e as leis de Zeus, na verdade, são leis bíblicas, né? Muitas delas. E teve um episódio muito interessante. Se você não assistiu o filme, mas não quer spoiler, sinto, você vai ter que aprender agora. Ou você pode pular, tá bom? Mas eu te recomendo não pular para você poder aprender. Veja, eu lembro de uma parte que ele tá passando no canto da sereia. E esse canto da sereia, se você não colocar algo para tapar o seu ouvido, ela vai cantar uma música e essa música é uma cócega que você sente no seu interior, primeiro te revelando o que você mais quer. A pessoa chega a chorar de emoção, é isso que eu sempre quis, é isso que eu sempre quis. Em poucos segundos se torna aquilo que você menos quer. E ela termina te mostrando o que você mais quer, na verdade você tinha, agora você não tem mais e você não pode ter. Olha que loucura. É a mesma coisa que Provérbios capítulo 5 está tentando nos ensinar. Esse canto do pecado, esse canto da tentação, começa maravilhoso. É o que eu sempre quis. Aí você vai repetindo uma vez, duas vezes. Isso pode estar relacionado a qualquer coisa. Eu quero que você aplique na sua vida. Quando você olha para trás, você fala: isso é o que eu sempre corri. É o que eu menos quis. Agora você chora por uma coisa que você tinha e não tem mais. E às vezes nem tem como mais voltar atrás. Esse é o poder do pecado nas nossas vidas. O pecado, ele nos encanta como o canto da sereia. Só que ele não aponta o nosso destino. Porque se ele apontasse, ninguém entraria pela porta dele. O problema é que a gente só olha o agora. Só que uma pessoa sábia, que ama a sabedoria, ela não está preocupada com o agora. Ela está preocupada com o futuro. Uma pessoa que é sábia, ela não está preocupada com o que os resultados estão mostrando agora. Ela está preocupada com aonde a rotina dela, as ações dela, as decisões dela está levando ela. Isso é sabedoria. Não é focar no agora, é focar no futuro, naquilo que você constrói dia após dia. Eu quero te ensinar algumas coisas e também hoje eu vou terminar com um desafio.
com 3 perguntas que podem mudar a sua forma de pensar. A primeira coisa que eu gostaria de compartilhar com você, o primeiro ponto de Provérbios capítulo de número 5 anota aí, a tentação nunca chega parecendo algo ruim. Ela sempre chega parecendo a melhor coisa. Sabe aquilo que você sempre deseja sentir? É isso que parece a tentação no início. É isso que demonstra a tentação no início. Ela não é algo desagradável, não, ela é algo agradável. Eu acho que você já deve ter ouvido algumas vezes, né, as pessoas falando, o inimigo nunca vai aparecer de chifre e de rabo. Ele sempre se disfarça de anjo de luz. É mais ou menos isso. A tentação, ela faz isso com a gente. Ela não parece algo ruim no começo, mas o final dela é muito triste. Então, o que eu quero que você entenda? Que você não pode tomar decisões olhando no agora. Você precisa se perguntar, aonde isso vai me levar? Se eu continuar fazendo isso que eu estou querendo fazer agora, se eu começar e continuar, aonde eu vou parar? Perguntas como essas traz a sua lucidez para a sua tomada de decisão. Perguntas como essa faz com que você não tome decisões emotivas. Não é que é fácil, não é fácil. Não é tranquilo, mas você precisa se fazer perguntas antes de tomar decisões. Pergunte, aonde isso vai levar? Isso me aproxima ou me distancia do meu propósito? Conseguiu pegar? Então, anote isso. A tentação nunca chega parecendo uma tentação. Parece o que você sempre quis. Olha o que diz Provérbios, capítulo 5, verso 3. Porque os lábios de uma mulher estrangeira gotejam como favos de mel. E sua boca é mais suave do que o óleo, mas o fim é amargo como o absinto, agudo como a espada de 2 gumes. Aqui não é sobre a mulher adúltera apenas. Não é sobre um casado se envolver com uma mulher adúltera. Você precisa entender o princípio por detrás. Sempre existe o espírito por detrás da letra. Provérbios e toda a Bíblia, ela são muitas metáforas que Deus usa para nos ensinar. Porque o foco de Deus não é te dar regras, o foco de Deus é te ensinar princípios. Então você precisa entender o que está por trás disso. Não é só sobre uma mulher que te leva ao adultério, à fornicação, que é se deitar antes do casamento, mas é sobre o princípio que está por trás disso. O que está por trás disso? Simples, as coisas que parecem como mel no início, mas te leva para, na verdade, uma espada de 2 gumes. Pegou? Segundo ponto que eu quero que você anote, anota aí. Todo prazer imediato cobra um preço no futuro. Todo prazer imediato cobra um preço no futuro. Nada fica barato quando o sentido é prazer, quando o objetivo é ter prazer. Os prazeres, eles são passageiros. As nossas decisões mediante aos prazeres que são permanentes. Quando você tem esse princípio estabelecido, eu acredito que as suas decisões passam muito além das suas emoções. Porque prazeres têm a ver com as nossas emoções, aquilo que queremos no momento. As decisões não. As decisões têm a ver com o nosso espiritual, com aquilo que a gente sabe que vai permanecer eternamente. E sabe o que é interessante? Que nós precisamos o tempo todo estar nos lembrando que os prazeres a gente não vai levar com a gente depois dessa terra. As nossas decisões a gente leva. Os mais antigos diziam assim, no caixão não tem gaveta. Eu sempre disse que tem. Só que você não leva o dinheiro, não leva os seus bens, você leva as suas decisões, você leva as suas obras. E Cristo vai julgar eu e você pelas nossas obras. Consegue entender? Então, um sábio sempre vai buscar tomar as melhores decisões e não os melhores prazeres. Porque, na verdade, ele entende que por melhor que ele possa viver nessa terra, o maior prazer dele está na eternidade, está em reinar com Cristo. Anota mais um ponto, o terceiro ponto. A sabedoria sempre olha para o destino antes. Anotou aí? A sabedoria sempre olha para o destino antes. Não é no meio do caminho. Não é depois que ela chegou no destino, não. Ela sempre olha antes para saber onde isso vai dar. Como que isso vai se dar? Aonde isso de verdade vai me levar? Que é aquelas perguntas que eu já te fiz. Então a sabedoria sempre está olhando para isso. Como você reconhece uma pessoa sábia? Pelas decisões que ela está tomando agora. Você reconhece se ela está no caminho da sabedoria ou ela está se distanciando do caminho da sabedoria. Se você ler, e eu sei que você vai ler depois, todo esse Provérbios, você vai perceber de que o texto
está falando sobre dois caminhos. O caminho da mulher adúltera, que te oferece no começo algo muito bom, mas no final é trágico. E o caminho da sabedoria, que são escolhas difíceis no presente, ok? Mas que te levam ao futuro que você deseja. Então, as suas decisões que mostram aonde você está trilhando, que caminho que você está trilhando. Não é o que você fala, é o que você age, é como você age. Essas pequenas decisões do dia a dia mostram se você está no caminho da sabedoria ou no caminho da mulher adúltera. O quarto ponto, e aqui está algo mais prático para você. Você precisa fugir antes de negociar. Sabe aqueles pecados que a gente sabe que a gente tem tendência de cair? Sabe por que muitas das vezes a gente cai? Porque a gente negocia. A gente fica pensando, a gente fica considerando. Aí você precisa do primeiro princípio que eu ensinei no vídeo passado, que é veio, joga fora. Você não pode ficar negociando, pensando, porque senão você não vai conseguir vencer. Entenda algo, se nós vencêssemos o pecado, as nossas tentações, a gente não precisaria de Cristo. Não teria necessidade de Cristo. Para que Cristo iria vir morrer por uma coisa que eu e você pode fazer? Se ele veio e morreu e venceu o pecado no nosso lugar, é porque a gente não tinha essa capacidade. É porque Deus não tinha outra alternativa. Ele não ia entregar o seu filho sabendo que existiria outra solução. Você entende? Ele não ia fazer seu filho agonizar, ser moído na cruz. Assim como a gente está moendo esse café aqui, é o que a Bíblia diz que aconteceu com Jesus. Ele foi moído naquela cruz, por amor a mim e a você. Isso revela esse amor, mas também revela o ódio de Deus para com o pecado. Então o que a gente precisa pensar sobre o pecado? Que a gente precisa realmente parar de negociar com ele. Ah, mas é só dessa vez. Ah, mas é só um pouquinho. Poxa, eu mereço alguma distração, eu mereço alguma... Esse sentimento te leva a você sair do caminho da sabedoria e alcançar o caminho da mulher adúltera, o caminho que te faz voltar aos antigos prazeres, o caminho que te tira do propósito de Deus. Não negocie, fuja. Antes mesmo de negociar, fuja. Isso me lembra de outro princípio, que é fugir da aparência do mal. A Bíblia nunca recomenda você fugir do mal, mas sempre te recomenda fugir da aparência do mal. Qual que é a ideia bíblica? Você não pode nem estar próximo ao mal. Se eu perceber que é mal, eu já pego outro caminho, já vou para outro destino. Você consegue entender? Então, essa é a ideia bíblica. Você não pode negociar, você precisa fugir antes de negociar. Por falar em negociar, gente, eu acabei de lembrar aqui do meu livro. Deixa eu pegar ele aqui de novo. Eu estou mostrando ele para vocês todas as vezes. E por que eu falo de negociar, eu lembrei do meu livro? Porque a gente está num negócio incrível, que é a edição Fundadores. Realmente é uma promoção que nós estamos fazendo para que você possa adquirir o nosso livro. E eu te garanto que não é sobre fazer uma venda de um livro, é sobre fazer você conhecer quem você é, seu propósito, viver seu chamado. E tudo isso você se preparando da forma mais devida. Eu amo o segundo capítulo que te ensina a ter firmeza na vida, a estabelecer firmamentos, te ensina a trazer as pessoas certas para o seu ambiente, te ensina a caminhar com as pessoas que direciona o seu propósito, te ensina a você ter bases que nunca vão te abandonar, te ensina a ter caráter, te ensina a fugir da aparência do mal, porque isso será a sua base. E a Bíblia diz que a sua base não está embaixo, a sua base está em cima. Não faz sentido? Então você vai precisar ler para você poder entender. Quero te instigar a você comprar o seu na pré-venda. Daqui a pouquinho a gente já vai lançar, você vai receber na sua casa, onde quer que você esteja no Brasil. São 7 capítulos, cada dia da criação é um capítulo, é um princípio que eu te ensino dentro desse livro. Esse livro te ensina 7 princípios para você se tornar relevante e você impactar a sua geração. Quer fazer parte da Comunidades Relevantes? Então, uma comunidade que está nascendo no coração de Deus e uma comunidade que está treinando uma geração relevante que cumpre o propósito de Deus? Então, esse livro é para você. Aperta aqui no link da bio e garanta o seu exemplar agora mesmo. O quinto ponto que eu quero mostrar para você é que Deus não quer tirar o seu prazer. Deus quer blindar o seu futuro. Porque às vezes você ouve tudo que Deus não quer e o que você pensa? Deus está me privando dos prazeres. Não, Deus está te protegendo e guardando o seu futuro. Deus não é um pai mesquinho que está olhando você do céu dizendo eu vou privar eles, eu vou tirar eles de tudo que é prazeroso. Não, é Deus cuidando de você.
é Deus cuidando do seu futuro, porque você não viu o final, mas Deus viu. Sabe por que Deus tira pessoas da sua vida? Porque Ele vê conversas que você não vê. Ele vê o final dessa amizade que você não vê. Sabe por que Deus tira você de relacionamentos, de namoro, tira você de noivado? Tava para casar, tava para acontecer. E Deus arrancou essa pessoa porque Ele viu o final. Ele viu no que ia dar. E Ele falou, não é para o meu filho. Meu filho não merece isso. Você não viu isso. Você só via o que a pessoa queria que você olhasse. Mas você não tinha visto aquilo. Deus viu. E Deus, como um pai, deixaria, sabendo o futuro, sabendo o final, você ficar com esse relacionamento, com essas pessoas, nesse trabalho, com esse chefe maluco. Você tem que entender que Deus, Ele trabalha olhando o final. Você trabalha olhando o agora. Quem que você acha que tem mais coerência para tomar decisões? É Deus. Então você precisa acreditar de verdade, ter fé de que Ele tomou para você a melhor decisão. Fez sentido para você? Então eu quero compartilhar alguns insights que eu resolvi escrever e eu finalizo com as 3 perguntas. O primeiro insight que eu tirei de todos esses pontos que eu falei com você, esses 5 pontos, é primeiro, o pecado sempre vem de prazer imediato, mas esconde o final dele. Segundo, é bom que você anote isso, tá? Segundo, toda tentação faz uma promessa que ela mesma não consegue cumprir. Vai te prometer que vai ser incrível, vai te prometer que vai ser demais, vai te prometer que é bom, mas no final ela não consegue sustentar o que ela chama de bondade. Terceiro e último, quem brinca com a tentação normalmente está preso a ela. Já percebeu que todo viciado fala assim, ó, se eu quiser, eu paro. Se eu tivesse desejo de fato de parar, eu pararia. Ele só está brincando com a tentação, ele só está brincando com o vício. Mas, de verdade, ele ou ela está preso a esse vício. Fuja da aparência do mal e adquira a sabedoria para te apontar para o destino, olhando para onde Deus está te mandando. E agora, para a gente finalizar o nosso episódio, anote essas 3 perguntas. A primeira pergunta que eu quero que você anote: qual hábito hoje parece inofensivo, mas pode destruir o propósito no final? O que você acha que você anda fazendo que está te distraindo muito ou que está desagradando o coração de Deus? Anota todos esses comportamentos, esses hábitos que você sabe que às vezes não é um hábito ruim. Por exemplo, assistir série não é ruim, mas se eu assistir demais, eu estou gastando muito mais tempo em uma coisa que talvez era para mim só respirar um pouco e estou dedicando o tempo do meu propósito para isso. Então é um hábito destrutivo. Segunda pergunta, anote. Existe alguma tentação que eu estou insistindo em enfrentar quando Deus está me chamando para fugir dela? Existe alguma tentação que Deus está insistindo, você está insistindo em tentar, eu vou continuar, eu estou tentando manter isso e Deus está falando para você, fuja dela. Tem alguma? Anote isso. A terceira e última é, as decisões que estou tomando hoje, nesse exato momento, estão me aproximando ou estão me distanciando da sabedoria e do propósito de Deus? Todas as vezes que você anota, que você se pergunta e você tem clareza, você tomou o primeiro passo da sua mudança. O que eu te recomendo fazer aqui para nós finalizarmos? Tirar um tempo de oração. E eu vou orar com você e te abençoar. Senhor Deus, eu quero pedir para que o Senhor possa abençoar poderosamente a vida de quem está assistindo agora. Eu não sei o futuro nem o presente dessa pessoa, eu não sei nem o nome, mas o Senhor conhece o nome de cada um deles, o Senhor conhece o futuro, o Senhor conhece as promessas, o Senhor conhece o que destrói e o que constrói, o Senhor sabe todas as coisas, porque Tu és Deus, é o soberano sobre todos os céus. Eu quero declarar que essa pessoa que está me ouvindo vai adquirir a sabedoria, vai se dedicar a ela como homens se dedicam ao dinheiro, e ele vai alcançar todos os planos para viver a totalidade do seu propósito. Eu declaro um futuro de paz e de abundância, prosperidade e coisas novas, que o Evangelho alcance essa pessoa onde quer que ela esteja, do norte ao sul, do leste ao oeste desse mundo. Em nome de Cristo Jesus, amém e amém. Mais um café com sabedoria.
Quero te convidar a você curtir, comentar e compartilhar. Gustavo, como que eu faço isso? Você vai pegar seu celular, tirar um print da tela você assistindo ou tirar da TV que você está assistindo, me marca lá no Instagram, vai ser incrível te repostar. Compartilhe com mais 5, 10 amigos esse link aqui para que as pessoas possam ser edificadas e abençoadas. Fechado? Então eu te espero no próximo episódio. Até logo. Fui.